O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos, queridas irmãs, querido Padre Eduardo, caríssimos no Senhor. Segunda-feira é um dia muito importante na nossa vida. É um dia em que nós retomamos os nossos trabalhos, a nossa caminhada. Dia que nós agradecemos a Deus pelo dom da vida, pela saúde, por termos a oportunidade de recomeçar a nossa missão, de recomeçar a nossa caminhada de fé. Amados, na liturgia de ontem nós celebramos a festa do batismo de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós iniciamos um novo tempo na vida da igreja. Iniciamos a primeira semana do tempo comum. A igreja ela volta a usar a cor verde, a cor da esperança. E nós faremos essa caminhada até o início da quaresma, com a quarta-feira de cinzas, e ali faremos uma parada deste tempo. E após Pentecostes, praticamente retomaremos a segunda parte do tempo comum. O evangelho de hoje é o evangelho segundo São Marcos. Esse evangelho que foi escrito por volta do ano 70. Não sabemos se antes ou depois da destruição, melhor dizendo, do templo em Jerusalém. Sabemos que São Marcos era um seguidor de Jesus. E o evangelho de hoje, no capítulo 1, versículos de 14 a 20, nos coloca diante de uma questão que o evangelista nos faz e que ele mesmo procura nos responder. Quem é Jesus? Quem é nosso Senhor Jesus Cristo? Na primeira parte. Na segunda parte, ele nos aponta uma outra questão. Como seguir Jesus? Mas o que nos interessa aqui hoje é justamente a primeira parte, o capítulo 1, versículos de 14 a 20. O fato é que Jesus, após ter ido para o deserto e permanecido ali por 40 dias, 40 noites, sendo tentado pelo inimigo, sendo tentado pelo Satanás, o Senhor, ele volta, ele retorna, e ali na Galiléia, ele dá início à sua missão, dá início à sua vida pública. Ontem nós celebramos o batismo de Jesus e nós dizíamos nas celebrações que com o batismo Jesus abre então as portas para a sua vida pública, abre então as portas para a sua missão. E é verdade, agora o Cristo, ele caminha pela região da Galiléia tentando, desta forma, dizer que verdadeiramente quem ele é, segundo o Evangelho de São Marcos. Ou seja, Jesus Cristo é o Messias. Jesus Cristo, segundo Marcos, é o esperado por todos. É a realização da promessa do Antigo Testamento, de Isaías, é o Filho de Deus. Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus.
E São Marcos nos dá pelo menos essas duas identidades acerca de nosso Senhor Jesus Cristo. E após o batismo, como dizíamos, Jesus dá início à sua vida pública. A primeira parte da sua missão consiste em anunciar o reino de Deus, anunciar o reino do Pai, através da sua pregação, das suas palavras, dos milagres, dos exorcismos, tudo aquilo que sai da boca de Jesus, que sai das suas mãos, tudo isso é sinal do reino de Deus. Um reino que deve, por obrigação, começar aqui, olha, no meio de nós. Deve começar aqui, neste chão, neste lugar. E com certeza se plenificará na eternidade, na morada eterna de Deus. Então a missão de Jesus nós podemos dividi-la em duas partes. A primeira, anunciar o reino do Pai. E a segunda, consiste no sacrifício, na redenção de toda a humanidade através da cruz redentora. Jesus Cristo veio para isso, de maneira preferencial ali aos pobres, aos pequenos, aos excluídos. Veio animar ao povo, veio cuidar do seu povo, veio anunciar uma realidade diferente da nossa, um lugar cheio de justiça, um lugar onde não haverá mais dor, mais sofrimento, mais possessão, mais enfermidade. Por isso, por onde Jesus passa, Ele cura, Ele restaura a saúde, Ele liberta da lepra, Ele liberta da cegueira. Todos esses sinais, irmãos e irmãs, são sinais que prefiguram o reino de Deus, um lugar novo preparado para todos nós. E Jesus Cristo é este Messias, é o Filho de Deus, como nos fala São Marcos, que veio nos colocar diante desta realidade do reino de seu Pai, através da sua pregação, através da sua palavra e através do seu sacrifício. Por isso, nós chamamos Jesus Cristo de Redentor. O Cristo Redentor que veio realizar a redenção de toda a humanidade, sem exceção. Jesus Cristo, segundo a Cristologia, é chamado de Salvador universal, porque veio dar a vida e salvação para todos, até mesmo aqueles que não aceitam, até mesmo aqueles que ainda o rejeitam. Na segunda parte do Evangelho, queridos irmãos e irmãs, nós podemos dizer que o Senhor ele começa a chamar os seus discípulos. A segunda parte é a parte do chamado, aonde Jesus chama Simão, chama André, chama Tiago, chama João, seus primeiros discípulos, para que pudessem acompanhá-lo neste projeto missionário. Nesse projeto que revela não apenas o Filho de Deus, mas que revela também a face do Pai, a vontade do Pai para todos nós, que é a de que todos sejamos salvos, de que todos encontremos a verdadeira felicidade que está no Senhor, no nosso Deus. E é interessante que quando Jesus passava, Ele ia chamando. Isso aconteceu na vida ali de todos eles. Eles deixaram tudo imediatamente. Largaram as redes e Jesus disse: vem, segue-me, porque eu farei de vós pescadores de homens. Eu farei de vós pescadores de almas. Jesus passa e Jesus também hoje chama a cada um de nós para que possamos segui-lo bem de perto. E assim, queridos irmãos e irmãs, fazermos uma experiência profunda de Deus, fazermos uma experiência profunda de Jesus, para que possamos também ser anunciadores do seu nome, anunciadores do seu reino. O que mais me chama a atenção diante deste evangelho é que eles deixaram tudo imediatamente. Não disseram: olha, nós vamos nos despedir de alguém, nós vamos guardar as nossas redes, nós vamos reunir a família e falar: estamos iniciando uma missão nova. Não, não disseram isso. Largaram tudo imediatamente. Pedro e André deixaram ali mesmo as redes no chão e passaram a seguir Jesus naquele instante, momento. Não foi diferente com Tiago e João.
deram tchau ao Pai e falaram: estamos indo. Até a próxima. Começa agora uma nova missão, um novo sentido para a nossa vida. E talvez seja esta a resposta que você deva dar a Deus hoje, meu irmão, minha irmã. Muitas vezes nós sempre falamos, não é? Segunda-feira eu começo a minha caminhada. Segunda-feira eu começo a minha dieta. E hoje é o quê? É segunda-feira. Segunda-feira eu começo a seguir Jesus mais de perto, com a minha oração, com a minha Léxio Divina. Segunda-feira eu começo a correr atrás dos meus sonhos, dos meus propósitos. E é hoje o dia que o Senhor nos chama. E seguiram Jesus imediatamente, que nós possamos também entregar a Deus este sim imediato. Senhor, eis-me aqui. Como a Virgem Maria, faça-se em mim, Senhor, a tua vontade. Faça-se em mim, Senhor, não mais a minha, mas a tua divina vontade, para que eu seja feliz. E o reino de Deus aconteça através do meu sim, através da minha vida. Esta, irmãos e irmãs, é a missão de todo batizado. Não é apenas a missão da Rede Século XXI, missão apenas do Padre Eduardo, da irmã Luísa, do Padre Fernando, anunciar o reino de Deus. Esta é a missão de todos nós, que fomos marcados pelo Espírito Santo, desde o momento em que recebemos o sacramento do batismo, de sermos discípulos de Jesus, anunciadores do seu reino, anunciadores da sua palavra, anunciadores do seu evangelho. E aquele que é chamado por Jesus a anunciar o seu reino, antes disso, é chamado pelo Senhor a fazer uma experiência profunda dele. Nós só podemos falar daquilo com autoridade que nós conhecemos, não é? Hoje, o que mais existe por aí é gente que fala de Jesus sem conhecê-lo. Isso é triste. Mas que nós possamos realizar em nossa vida uma experiência profunda de Deus, um batismo verdadeiro no Espírito Santo, para que possamos ter esta autoridade na nossa fala, esta autoridade na nossa pregação, esta autoridade no nosso testemunho, que sejamos próximos de Jesus Cristo, o nosso Deus, o Messias, o Salvador, que sejamos próximos do Senhor. E assim eu separei para vocês 2 números do Catecismo da Igreja Católica que nos colocam diante desta necessidade de sermos pessoas próximas de Cristo. O número 428 diz assim: aquele que é chamado a ensinar o Cristo deve, portanto, procurar primeiro este ganho supereminente que é o conhecimento de Cristo. É preciso, assim como os discípulos no Evangelho de hoje, aceitar perder tudo a fim de ganhar o Cristo e ser achado por Ele. Que bonito isso, não é? Aceitar perder tudo. E passar muitas vezes por situações difíceis dentro da vida. Ser cristão, ser católico, amados, é para corajosos, não é? E muitas vezes nós passamos por tribulações, até mesmo por humilhações, assim como Ana, na primeira leitura, não é? Ela que era uma das esposas, diante de uma sociedade bígama, e a outra que tinha filho, vivia humilhando ela porque ela era estéril, e não tinha, e não conseguia dar um filho ao seu esposo. Ser cristão, ser católico é para os fortes, que aguentam, e que sabem passar, como dizia João da Cruz, pela noite escura. O número 429 nos exorta: é deste conhecimento amoroso de Cristo que jorra o desejo de anunciá-lo e de evangelizar. É conhecendo Jesus, é fazendo a experiência dele, que surge dentro do nosso coração esse desejo de anunciar o seu reino, de evangelizar, de falar de Jesus para todo o mundo, não apenas para o nosso Brasil. Eu dizia para o Padre Eduardo antes da missa: veja, Padre, hoje a minha responsabilidade de falar não apenas para o Brasil, para o mundo, porque com os meios de comunicação em todo o mundo nós podemos, não é, acompanhar esta Eucaristia, de falar na presença do nosso fundador aqui também hoje. Mas a gente só fala daquilo
que o nosso coração verdadeiramente está cheio, pelo menos deveria ser assim. Que o nosso coração esteja cada vez mais cheio de Jesus Cristo. Que nós possamos, através desta experiência com Deus, esta experiência com o próprio Messias, anunciarmos ao mundo que Ele nos salvou, que Ele é de fato o nosso Redentor. E que possamos, assim, alcançar a tão sonhada santidade. Hoje uma colega que chegou do Paraná trouxe-nos uma relíquia de São Padre Pio de Pietrelcina, bem do lado direito aqui do altar. Está ali a relíquia de um santo. E eu perguntava, mas o que é essa relíquia? É um pedaço de pano, alguma coisa? E ele dizia, é um pedaço da gaze que Padre Pio colocava nas suas chagas para estancar o sangramento. Não é? Ele que sofreu na sua própria carne as feridas de amor do próprio Cristo Jesus. Esta santa chaga, ou melhor, esta santa relíquia, ela nos faz acreditar de que a santidade ela pode ser alcançada. Que o Espírito Santo nos conduza nesta caminhada de fé. Assim como Jesus inicia a sua missão, que nós possamos dar sequência à nossa missão, não sozinhos, mas com a força do Espírito Santo de Deus em nossa vida, buscando a santidade, porque ela é possível para todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.